Olá, turma dos Improváveis, galerinha que eu gosto demais, galerinha que eu acompanho e sigo nas redes sociais. Parabéns pelo projeto de vocês. Assim, antes de tudo, é um projeto muito legal, Obrigada. né, de Obrigado. vocês estarem fazendo isso. Eu fico muito feliz de ver esse projeto de vocês. Obrigada. Eu sou o irmão Marcelo, sou salesiano de Dom Bosco. Há exatamente 18 anos estou na congregação, né, dos salesianos. Sou natural de Pindamonhangaba, ali do Vale do Paraíba, próximo a Aparecida, um pouco antes de Aparecida. Tenho 42 anos e sou o filho mais velho de 4 irmãos. Esse é o Marcelo, ou aqueles que conhecem o irmão Marcelo, ou aqueles que me chamam de Marcelinho. E por que você decidiu ser irmão? Interessante essa pergunta, porque nunca passou na minha cabeça em ser religioso, ser salesiano. Apesar de ter conhecido os salesianos desde muito pequeno. Desde muito pequeno eu conheci os salesianos lá em Pindamonhangaba. Mas nunca passou na minha cabeça ser religioso. Eu fui entrar para a congregação já com 23 anos, já. Quase 23 anos, 23 para 24 anos. Eu comecei a trabalhar muito cedo, desde os meus 12 anos de idade, depois eu fui servir na Força Aérea, estudei, fiz um curso, especialização técnica na área de manutenção aeronáutica, na área de motores e estruturas, células, que a gente fala na aviação. Depois fui trabalhar com outras coisas, trabalhei na indústria, e depois com 22, 23 anos, eu entrei para os salesianos para fazer um voluntariado social. Isso era o que me passava na cabeça, né? Naquele período, quando eu entrei, quando eu fiz um acompanhamento com os salesianos, tinha essa possibilidade de fazer o voluntariado social. E eu entrei para fazer o voluntariado social. Nunca imaginei que seria religioso. Então, quando eu entrei no começo, fui para Sorocaba, fiz um acompanhamento de um ano antes, de convivência, de trabalho com os salesianos, porque eu já conhecia, os salesianos já me conheciam de pequeno, da convivência ali da casa em Pindamonhangaba. Só que fui, naquele ano, fazer um ano de experiência de voluntariado social em Sorocaba, no colégio em Sorocaba e obra social. E no final daquele ano, houve um convite dos salesianos da comunidade, se eu gostaria de fazer parte do início do processo de formação, processo formativo. O processo formativo dos salesianos dura aí em torno de 10 a 12 anos. Tanto para aqueles que são salesianos padres, quanto aqueles que são salesianos irmãos. São duas formas de ser religioso consagrado. Então, na verdade, nunca imaginei ser religioso. Na convivência, naquele período do voluntariado social, e depois, quando eu fui para Lorena iniciar os estudos de filosofia, foi que a ficha caiu, que eu percebi aonde eu estava entrando, como eu estava começando a trilhar minha vida. E qual é a diferença entre padre e irmão? Então, entre o religioso salesiano, o religioso padre e o religioso irmão, a diferença é o exercício do ministério. O que é o ministério? É o rezar missa, atender confissão, atender sacramentos. Isso é o papel do salesiano padre. Né? E o salesiano irmão, ele trabalha na parte de animação do carisma, dentro da escola, dentro da faculdade, dentro da obra social. Também em alguns ambientes, dentro da área da catequese, numa paróquia. Né? Mas a diferença mais clara entre o salesiano padre e o salesiano irmão são que o irmão não exerce ministério. Ele, por exemplo, não reza a missa, não atende confissões. Né? Então, esse é aquilo que é próprio da missão, da vocação do padre. Né? Que é ser padre, que é aquela. E o salesiano irmão não. Ele tem uma abertura, uma gama de diversidade de trabalho, do campo de trabalho, do campo da animação vocacional, do campo da animação profissional, da animação da vida salesiana grande, para poder exercitar, executar o projeto de vida dele como religioso. Mas lembrando que os dois são religiosos iguais, dentro da congregação. Os dois religiosos, salesiano padre e salesiano irmão, dividem a mesma vocação, que a gente fala da complementariedade salesiana. Dividem a mesma vocação,
que é a vocação de ser religioso salesiano da forma de Dom Bosco. Você disse que você teve um contato antes com a congregação salesiana. E qual foi o seu primeiro contato? Foi no oratório em Pindamonhangaba. Nós éramos crianças, jovens, né? Ali o oratório de Pinda sempre foi um oratório muito grande. Lembrando que em Pinda não tem colégio como tem em Campinas, né? Lá tem a obra social e tem o oratório final de semana. E eu conheci os salesianos ali, muito pequeno, né? Jovem ainda, bem pequeno. E teve uma época ainda que lá era separado o oratório das meninas e dos meninos. Nossa! Porque na casa tinha salesianas, né? Que são as irmãs salesianas. E as irmãs salesianas ficavam com as meninas e os salesianos ficavam com os meninos. Não que eu seja muito velho, como eu falei, eu só tenho 42 anos. Mas tinha essa organização. E quando eu fui muito pequeno e acabei tendo que ficar um pouco no oratório das meninas, mas aí depois não queria mais ir por causa disso, mas aí depois um salesiano que já falecido, chamado irmão José Bortolotti, falou assim, né? Não, pode deixar que ele vir, que não tem problema, ele vai ficar, vou olhar ele. E eu lembro até hoje, ele me dando a mão, me levando o oratório dos meninos, e ele olhou assim para mim e falou assim, olha, eu tô de olho em você, vai brincar. Eu tô aqui, qualquer coisa vem me falar. E foi a figura primeira salesiana que eu reconheço na minha vida, o irmão José Bortolotti. Pode ser que também a opção depois, mais tarde, de ser de salesiano irmão pode ter nascido ali, naquele homem, do jeito dele, porque no nosso oratório, sempre quem cuidava do oratório eram os salesianos irmãos. E eles eram homens muito próximos da gente, religiosos, que testemunhavam uma vida de oração, um exemplo, né, de homens de fé, com modelo de dedicar a vida à educação da juventude, mas não ligada ao ministério. E eram muito próximos. Então, acho que isso também fez com que eu amadurecesse a minha vocação mais tarde, depois mais velho. Entendi. Você falou que tem a parte do salesiano padre e do salesiano irmão. O que você mais gosta, assim, dessa parte do salesiano irmão, assim? O que mais me encanta na vida salesiana, e principalmente na vida do salesiano irmão, é a liberdade. A liberdade aonde ele pode trabalhar, aonde ele pode estar com a juventude. Lembrando que a vocação salesiana, ela nasce a partir da juventude. Ela nasce para a juventude. Ela nasce em prol da juventude. Né? A vocação salesiana, ela tem o seu fim na juventude. Dom Bosco sempre foi claro isso. Neste ponto, a vocação do salesiano irmão dá uma liberdade muito grande, porque você ser religioso nos vários campos de trabalho que pode ser executado, onde você pode ser um salesiano com testemunho de vida, com opção de vida religiosa, vocacional, em várias áreas. Você pode ser o salesiano irmão, ele pode ser um salesiano completo na área do direito, na área da engenharia, na área da psicologia, na área da pedagogia, na área da escola, como diretor, como professor, na área da indústria. Então, essa gama de possibilidades da vocação do salesiano irmão que me encanta. Isso me encanta. O salesiano irmão, ele é muito próximo, se faz muito próximo da juventude por essa possibilidade. E o que você menos gosta? Tipo, isso aqui é um pouco chato. O que eu menos gosto na vida religiosa, na vida religiosa você tem que ter muita disciplina. E eu, às vezes, sou um pouco indisciplinado. Isso aí eu tenho que tomar cuidado. Uma coisa que eu não gosto, ter que levantar cedo. Eu não gosto de levantar cedo. Mas aí, por causa dos horários da vida religiosa, por causa dos horários que a gente acaba abraçando, a gente tem que levantar cedo. Então é uma coisa que eu não gosto na vida religiosa, ter que levantar cedo.
Se você, tipo assim, quisesse hoje se tornar padre, você poderia? Poderia. Se quisesse hoje fazer um pedido para ter as ordens sacras, poderia, sim. Você pode fazer, termina os estudos, complementa os estudos teológicos, você faz um complemento, e pode pedir. Já aconteceu isso na congregação várias vezes, várias situações de salesianos irmãos que depois de um determinado momento da vida fazem o discernimento e pedem a ordenação, né? Mas assim, hoje não tenho essa vontade não. Eu me sinto pleno e completo como eu sou. Então, uma pergunta, uma palavra. Primeira coisa, viagem. Alegria. Também. Pena que a gente não pode fazer agora em época de pandemia. Nossa. Sonho. Realização. Quando a gente tem. Medo. Da solidão. Realização. Serviço cumprido. Saudade. Das pessoas que amam. Vitória. Conquista. Paixão. Deus. Momento. Família. Nesse mundo pandêmico, hoje em dia, você, na sua opinião, você acha que a religião tem sido importante? Eu acho que nesse mundo louco e doente que a gente vive, Deus é importante. Ele cada vez mais se mostrou mais importante para o ser humano para nos mostrarmos a nossa sanidade, a nossa humanidade. E como somos limitados quando a gente para pensar como é grande o amor de Deus por nós e como a misericórdia de Deus é importante na nossa vida. Nesta pandemia, mais do que nunca, a religião ela é uma parte importante da vida do ser humano. Por mais que muitos ainda insistem em dizer que não. Mas se nos resta um pouco de humanidade, o que alimenta isso é a nossa capacidade de acreditar em Deus. Porque Ele nos faz sermos seres humanos verdadeiros. Sim. Em tempos de pandemia, como você tem se adaptado assim? Tipo, você tem atendido bastante gente com questão de problemas familiares, depressão, essas coisas? A gente tem atendido muitas pessoas e conversado, porque é um momento muito difícil, né? Nós estamos 2 anos praticamente quase, né? Indo para o final de um segundo ano muito ruim, né? E as pessoas têm sofrido muito. Se não é financeiramente por causa da pandemia, é psicologicamente por causa do efeito da pandemia. Então isso tem feito aflorar muitas coisas nas pessoas, né? Ao mesmo tempo que aflorou muita coisa boa na humanidade, também aflorou muita coisa ruim. Não vamos deixar de negar isso. Então as pessoas vêm, às vezes, em busca, assim, de uma conversa, de uma palavra amiga, num momento de desespero, né? Um processo de uma palavra de conforto. A gente sabe que não vai resolver muitas coisas, mas o fato de você poder se abrir, o fato de você poder conversar, o fato de você poder expor aquilo que você está sentindo, isso faz com que a gente tire um peso das costas, né? Sim. Que a gente tira uma coisa de dentro do nosso coração que parece que é sabe, um gato que tem uma bola de pelo e você quer pôr pra fora isso, né? Então é um pouco isso que a gente está vivendo, né? Então tem muitas pessoas. E fora que na posição que eu estou hoje, as dificuldades, né, financeiras que hoje todo mundo passa, né? Está sendo muito grave nesse período de pandemia. Deixa eu perguntar, é uma pergunta assim que eu tenho. Padre não pode casar, né? Mas irmão pode? Também não.
Mas eu vou fazer um outro questionamento, Bruno. Eu acho que a gente fala assim, quando a gente fala assim, não pode casar. Quando a gente faz a opção por casar, quando a gente faz a opção por essa vocação na nossa vida, que é o matrimônio, é uma vocação. Eu faço a opção. Eu como ser humano, como pessoa. Nós religiosos, tanto os sacerdotes como nós religiosos irmãos, nós também fazemos a opção de não casarmos, não termos matrimônio, não vivermos o matrimônio, o sacramento do matrimônio, por um outro propósito, que não é maior ou menor do que o matrimônio, tá? São em pé de igualdade, são opções vocacionais da nossa vida. Não é que nós não podemos. Nós fazemos uma opção na nossa vida de não casarmos. Por quê? Para dedicarmos a nossa vida toda em prol de um projeto. Qual projeto é esse? O projeto salesiano. O que contempla esse projeto salesiano? Em prol da juventude. Educar, evangelizar a juventude. Esse era o projeto de Dom Bosco. Infelizmente chegamos a mais um final de podcast, mas se lembre que essa é a primeira parte do vídeo, então ainda hoje, às 2 horas da tarde, vai ter a continuação, tá bom? Espero você lá para continuar assistindo com esse convidado incrível.